E aí pessoal, estamos de volta no canal, muito bem-vindos aí novamente. Hoje a nossa dica é palavras de conexão, que está aí, obviamente, conectado com a nossa última dica. Meu nome é Felipe Sack e essa é a nossa conversa de hoje. Se vocês lembram do vídeo anterior, a gente falava de palavras de enchimento. Aquelas palavras que a gente não pode usar de maneira alguma no nosso discurso, na nossa fala, porque a gente perde 4 pontos essenciais, que era o CAI, a credibilidade, a autoridade, a influência e o impacto. E hoje a gente vai praticar, ou pelo menos conhecer a teoria por trás de uma estratégia para acabar com aquelas palavras de enchimento. E o que é essa estratégia? As palavras de conexão. Elas são palavras de substituição, para a gente parar de usar aquelas palavras de enchimento e começar a usar efetivamente as palavras de conexão. E aqui eu quero começar com um exemplo, para vocês perceberem já comigo. Eu tenho as minhas palavras de conexão. E se vocês já perceberam, viram meus vídeos, vocês sabem quais são essas minhas palavras de conexão. Mas tem uma que eu sei muito bem, que é quando eu estou usando, que é para garantir que eu não use aquelas outras palavras, que é o então. A palavra então, para mim, ela funciona como conexão para qualquer ponto que eu esteja fazendo. Então, se eu quero conectar ponto A com ponto B, eu uso o então, ou se eu quiser dar uma pausa, então eu uso tranquilamente. Óbvio que tem outras, mas eu já percebi que a que eu mais uso é o então. A gente pode falar posteriormente, consequentemente, portanto, enfim. Até a própria pausa pode funcionar como uma palavra de conexão. Mas para muitas pessoas que ainda não se sentem tão confortáveis fazer a pausa efetivamente, achar uma palavra ou palavra de conexão pode ser uma estratégia muito mais efetiva. E aqui a gente falou de alguns exemplos. Você pode achar a sua própria palavra que vai garantir com que aqueles a, né, não saiam. O mais importante é que elas simplesmente não saiam e que as palavras de conexão apareçam mais na maneira que você tem que falar. E isso, gente, é prática. Quanto mais a gente pratica, mais a gente se vê falando no espelho, se grava, enfim, da maneira que a gente conseguir, mais as nossas palavras de conexão vão ficar mais evidentes, vão ficar mais fáceis da gente fazer e junto com aquela dica que a gente falou lá no começo de pausar para engajar e digerir, vai andar em conjunto com as palavras de conexão. E o nosso speech, a maneira que a gente vai falar, vai ficar absolutamente lindo. Podem usufruir sem medo nenhum. Então, olhem aí, a ideia por trás é que a gente substitua as palavras de enchimento por uma palavra ou algumas palavras que a gente consiga usufruir mais no dia a dia. Achem a sua palavra de conexão, vamos ver o que acontece e sintam-se à vontade aí para usar nas palavras do dia a dia, nas coisas que vocês falam no dia a dia. E conta pra gente se funcionou, porque a gente vai estar sempre muito interessado em ouvir as experiências do dia a dia, que como eu sempre falo, é o que traz a riqueza por trás das nossas dicas, do nosso canal como um todo, porque o que vocês têm é muito mais rico do que qualquer coisa que a gente fala por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado de alguma maneira e eu vejo vocês no próximo vídeo.